Bom dia a todos, aqui é o Roger Batê. Hoje é dia 31 de julho de 2014 e vou comentar os três realizados no mini índice. Bom, o mini índice abriu, o mercado futuro abriu com um gap de baixa de 300 pontos e fazendo isso, ele fez uma figura no diário que é uma figura muito forte. A gente vê aqui o diário, ele tinha esse gap de alta no dia 18, acabou de fazer o mesmo, similar, mas na baixa. Para mim é um gap de impulso. E fez uma figura aqui que a gente chama em análise técnica de bebê abandonado. Tá? Essa figura geralmente é muito forte. Ela joga o mercado para baixo. Então, eu não sei se é isso que vai acontecer. A priori, a gente vê que aqui ele está num canal de alta, portanto, ele pode voltar nos 54.700, mas pode voltar também nos 53.400 ou talvez mais baixo. Isso a gente vai saber nas próximas semanas, mas por enquanto essa figura aqui é uma figura baixista muito forte, apesar do mercado estar em forte alta. Enfim, bom, esse era um comentário para o futuro. Hoje, portanto, eu fiz o mercado abriu, começou a cair, ele ficou meio de lado. Como o volume estava baixo, eu não entrei, não, como de costume, quando o mercado, inclusive porque eu não sabia se ele não ia querer primeiro fechar o gap, isso era uma desconhecida. Ele tentou várias vezes repicar, ele foi para baixo, que horas era isso? Era 9h10, 9h30. Vamos andar mais rápido. Ele foi caindo. E aqui, então ele caiu, repicou, fez essa barra aqui, que me deu uma compra para, no mínimo era para vir até a média de 20, ou seja, aqui uma venda a 600, ou seja, eu fiz uma compra a 575 e eu queria vender a 685, 110 pontos. Então ele ficou de lado, assim, a cada vez que subia até os 615, que é essa resistência natural, ele foi barrando, né? E a gente pode ver que aqui ele realmente não conseguia passar esses 615. Eu tinha o meu stop aqui, vou recuar um pouco. Pronto. Então eu tinha o meu stop aqui com 50 pontos a 525. E o meu objetivo é 685. Aqui, nesse candle, antes dele me estopar, eu tive que sair para atender uma pessoa aqui em casa e infelizmente fui estopado. Então, o stop é natural, só que o problema é só voltei depois, né? Ou seja, voltei quando eu já estava aqui. Uma pena, porque aqui, não somente nesse stop era uma venda, era para virar a mão, claramente, né? Inclusive era uma venda muito forte. Então é uma pena, não consegui entrar por causa disso. E depois eu fui fazendo uma coisa que eu vou tentar ver como... ok. Eu vou explicar para vocês que é uma técnica de price action, que é usando o 1 minuto. Então aqui, 1 minuto está aqui a 10 aqui, tá? Então eu voltei, pronto, no minuto esse stop aqui tá, é esse aqui. Então ele foi caindo, repicando, quando eu voltei para operar, ele estava aqui, fazendo esse candle aqui, né? Então a gente vai ver o que acontece. Aí o que a técnica de price action recomenda é que a cada vez que ele faz uma máxima, você vai colocando... Quando você não consegue entrar, assim que a tendência é muito forte, a gente entra na máxima. Então você coloca uma venda aqui, depois quando ele faz esse candle você coloca aqui, quando ele acaba esse candle você coloca aqui. Enquanto ele não repicar, você vai acompanhando. Então aqui foi o que eu fiz. Se eu achar aqui, pronto. Então eu coloquei aqui uma venda a 385, que era esse topinho
Ah, não, mas já fui vendido aqui. Eu vou mostrar para vocês. 300. Então, ele veio aqui até os 265, repicou. Ok, então aqui eu tinha colocado a 400, que era o topo desse candle aqui, e na medida que ele foi abaixando, fui colocando, aí coloquei depois a 385, acho que deixa a 405, que era esse topo aqui, depois 385, 385, e aqui ele fez essa barra, veio até os 265, que é essa aqui, e ele repicou. Então a gente vai ver como aconteceu. Ele foi repicando. E pronto, ele me repicou. Aqui eu tinha baixado a 355, porque ele fez essa barra, começou a cair, então coloquei na máxima dessa barra, e ele fez esse pico para cima e pegou a minha ordem. Aí fui acompanhando, e ele fez isso, caiu até o 175, e infelizmente para mim, bom, o meu objetivo era o fechamento do gap a 56.880, mas infelizmente o que aconteceu é que ele repicou, foi repicando, não quis estopar porque eu imaginei que ele havia buscar a meia de 20 para voltar a cair. Como era um trade nos 5 minutos, não havia razão para eu estopar antes de ele voltar a cair. Eu coloquei o meu stop aqui a 635, ou seja, rompendo essa máxima aqui, aí realmente era uma inversão de tendência e eu tinha que estopar. Ele foi buscar o topo, vocês viram aqui, ele veio a 615, só que voltou a cair. Foi caindo, demorou, pode ver que eu vendi a 10 horas e 24 e ele foi caindo, demorou pra caramba e de repente acelerou a venda. Aí consegui trazer o meu stop daqui para cá, eu fui acompanhando a média para colocar o meu stop. Ele foi caindo, de 440 eu vou trazer um pouquinho mais para baixo, 405. Aí a pergunta era, a minha dúvida se ele ia perder esse fundo, perdeu e me agulhou e foi buscar a minha recompra que eu tinha colocado a 56.005, tá? Ou seja, eu fiz um trade aqui de 350 pontos, ou seja, nesse stop que eu tive aqui em cima, eu perdi 50 pontos e aqui eu fiz 350 pontos. Então e aí eu parei. Acabei, já era meio-dia, então parei por aqui mesmo. Então o meu dia foi, vamos ver, vou voltar com o Profit Chart. Pronto. Então ele continuou, aí parei aqui, aí recomprei aqui, parei aqui e depois não voltei mais no mercado. Então ele caiu mais, ele foi fechar o gap em mais 200 pontos, o gap era aqui, a 880, então ele fechou o gap e deu mais uma esticada para baixo e repicou para o final do dia. Pronto. Ele repicou até o final do dia, mas nem tanto assim. A gente pode ver que ele ficou nessa conjeção, uma conjeção de quantos pontos aqui? 400 pontos, 450, enfim. Aqui dava para fazer 3 ainda. Bom, o meu dia
foi bastante simples. Um trade negativo de 50 pontos, um positivo de 350 pontos, o que me deu um saldo positivo de 300 pontos. Como operei com 3 contratos, R$180 bruto de lucro e 169,34 de lucro líquido. Então foi um bom dia. É óbvio que podia ter sido bem melhor, né, se eu tivesse conseguido entrar direitinho aqui em cima, ia fazer um trade de 600 pontos, o mesmo, eu teria parado por aqui mesmo, 400 pontos, uns 50 pontos a mais, enfim, mas foi um bom dia. Então é só isso. Então um bom dia para vocês, uma boa noite e até amanhã.